Graça e a paz. Hoje dia que tá 12, né? Mas minha leitura do dia 11 de fevereiro de 2024. Leitura de Marcos capítulo 14. Já estamos quase acabando o livro de Marcos. Faltam só esse capítulo e mais dois. Então vamos juntos. Capítulo um pouquinho grande. São 72 versículos. Mas vamos com calma. Deus abençoe essa leitura. Jesus é um ungido em Betânia. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. De lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando costumavam sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos preparar a refeição da Páscoa? Então ele enviou os 12 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12 e, quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, um por um, lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: olha só, discípulo, essa foi a palavra. Lembra o que é necessário para ser discípulo? Buscar ao Senhor, pegar a sua cruz e ir em direção a Ele. Em seguida, tomou o cálice e deu graças, oferecendo aos seus discípulos, e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então vai ter vinho no reino de Deus. Tem, né? Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas.
mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: ainda hoje, essa noite, antes que duas vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Olha só, Pedro disse: eu jamais vou te trair, Jesus. Mas Jesus disse: tu vais ser o primeiro. Poxa, se os discípulos que viram Jesus, andaram com Jesus, abandonaram ele em algum momento. Imagina a gente, como a gente é ruim. Meu Deus, a gente abandona Jesus o tempo todo. Quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de perguntar a Ele o que Ele quer da nossa vida, quando a gente deixa de obedecê-lo, a gente tá virando as caras para Ele. Eu falo isso primeiro para mim, isso é muito sério. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui que eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Ou seja, Jesus estava aí orando, fazia 1 horinha. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviado pelos chefes sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Jesus disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo. Vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Isso é uma informação interessante que não tem nada a ver com nada, né? Mas é um detalhe interessante. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e o mestre da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontrava nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações dele não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós ouvimos dizer: destruirei esse templo feito à mão, por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu.
Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o filho do homem assentado à direita. Nossa, isso aqui é uma cor clara, vindo as nuvens do céu. Em outro momento, né, o sumo sacerdote perguntou, gente, é importante voltar lá para o final do capítulo de Mateus, que o Herodes, eu acho, não sei se foi Pilatos, perguntou: Você é o rei, você é o Cristo? E aí Jesus disse: Tu o dizes. E agora Jesus diz: Sou. Ou seja, em algum momento ele disse sou, em algum momento ele não disse que ele era. Mas isso aconteceu, ele está confirmando agora. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunha? Vocês ouviram a blasfêmia que acham? Todos julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: Profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Vocês também estavam com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei quem ele está falando, do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Este aí é um deles. De novo ele negou. Um pouco tempo depois, os que estavam sentados ali disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito: Antes que eu 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Pedro teve vergonha. Pedro quis fugir da responsabilidade dele. Quis fingir que não era de Jesus. Não conhecia ele. Mentira. Conhecia. Andou com ele. Mas quis safar a própria vida. E aí, por causa disso, ele morreu. Não fisicamente, ele morreu por dentro finalmente. E aí começou a realmente ser um discípulo. Depois que Jesus se foi. Então é isso. Finalizamos o capítulo 14, capítulo longo, mas né, aquele momento do julgamento, complicado. Mas foi uma bênção, viu? Amém. Deus abençoe e até amanhã.